Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Craflix. Tudo bom, galera? Já vai entrando aí, já vai colocando aquele boa tarde caloroso aí, nessa tarde de quinta-feira maravilhosa. Vamos ter um webinar top com o professor Carlos Neto. Tá ali, ó, canequinha dos Simpsons, professor? Canequinha dos Simpsons? Essa daqui é do gatinho. Essa aqui É é do do gatinho. gatinho, ó. Às vezes eu revezo, vem Capitão América, vem. Essa aqui é do gatinho. Essa gatinha é da minha filha, ela que me deu da Cacau Show, Dia dos Pais. Boa. Sejam Boa bem-vindos tarde. aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Puxa uma cadeira e senta no chão. O professor Carlos Neto já está ali, ó. Quem curtiu o óculos do professor Carlos Neto ali, ó? Isso aí. Quem curtiu aquele óculos top ali, quer saber qual é a marca, quer saber onde ele comprou para comprar um igual para sair estilo. Maravilha. Ó, vou deixar o link lá no Instagram, lá. Aí você arrasta para cima, vai poder adquirir um desse aqui. Pelo menos o primeiro ponto aqui já aconteceu, nós já estamos eletrificando essa galera. Só de chamar a Boa. atenção com esse óculos aqui já. O que vocês acharam do óculos, galera? Comenta aí. Comenta aí o que vocês acharam do óculos. Eletrificante, chocante. Vamos usar esse chocante, pô. Pessoal, lembrando que vocês que estão entrando agora, não esquece de colocar o nome lá no chat e o número de registro, por favor, para que a gente consiga computar sua presença, colocar seu nome certinho no certificado, para que toda a produção seja feita corretamente. Então, eu peço também que vocês coloquem o nome e o número de registro logo em seguida. Não bota um nome, aperta Enter e um número e aperta Enter, não, para a gente vai vir como duas mensagens e vai ficar mais difícil de localizar. Então, coloca na mesma mensagem o seu nome e número de registro aí. Beleza? Por favor, sejam todos bem-vindos. Igual o Batman. Ó, o pessoal tá falando que tá igual o Batman aqui, ó. Muito bom, é bom que fica dentro da nossa referência inicial, né? Afinal, a referência, né, o Creflix, né, teria que ter alguma Pô. coisa voltada a essa condição, né? Exatamente, Se a com gente não tivesse certeza. antenado a isso, não adianta, tem que estar antenado a isso. Não é essa a ideia? Boa. Né? Quem Tá quiser ver um falando... pouquinho mais geek aqui, ó, só olhar ali para trás, que eu sou bem geek. Achei que tudo a ver comigo essa forma de fazer o evento, sabe? Eu tenho sempre que me policiar bastante para ser muito formal quando eu dou palestra, curso pelo CREF lá, né, que é uma... Essa daqui ficou bem mais dentro da minha realidade, né? CREF, isso aqui eu curti muito o Ficou projeto. mais geek, ficou mais descolado. Já estou parabenizando antecipadamente pela excelente sacada. Muito Muito feliz bom. aqui em estar junto, né? Muito feliz com o convite. Eu adoro falar de gestão, eu adoro representar a profissão. Eu sempre digo para todo mundo, nós, profissionais de educação física, que somos o CREF. Nós somos o CREF. Então, é Verdade. interessante quando a gente tem esse tipo de possibilidade de retornar para os profissionais e para a categoria alguma coisa que a gente aprendeu e vem dando certo, né? Graças a Deus vem dando muito certo. Fico muito feliz em dividir com vocês agora, nesses momentos aqui. Boa. Sensacional. Galera, não esquece de colocar seu nome completo, seu número de registro aí no chat. Boa tarde a todos. Já já a gente vai dar início a mais um episódio do Creflix. E aí, já para começar a agitar vocês aí, quem é que já fez aí outros episódios do Creflix? Quantos episódios vocês fizeram já do Creflix, dessa maratona maravilhosa que o Cref1 está fazendo? Fala comigo no chat aí. Vamos para o chat e vamos interagir lá no chat já para começar a jogar aquela energia no professor Carlos Neto, para ele fazer aquelas trocas ali de óculos igual a Marília Gabriela. Segundo curso. Daqui a pouco vai botar vários. A galera tá fazendo o segundo curso, bom. Quem fez o curso de mais cedo hoje? Elianai, tudo bom, meu anjo? E a galera de Maricá tá aqui, hein? Gostei, hein? Pessoal representando. Maricá é aquele lugar lá que o Eduardo Paz gosta, Maricá, não é? Ó, rapaz, eu sou de Maricá, não vai falar de Maricá não, hein? Adoro Maricá. Tem uma galera boa lá de Maricá que faz a minha pós, vem de longe. Boa. Devem até estar aí ouvindo, porque eu divulguei no grupo da pós. Devem estar aí, devem participar, também perguntam bastante. A galera de Maricá é muito interessada. Inclusive, eu vou estar aqui, abrindo aqui para pelo menos os primeiros 15 minutos, aí, 10 minutos. Vai estar passando no meu Instagram também aqui, ó. Vocês estão aí com o meu Instagram, meus 13 mil seguidores. Pô, a gente é geek, né? 13 mil seguidores aqui acompanhando. Beleza? Muito obrigado.
Professor Carlos Neto já é blogueiro, já pode começar a pedir coisa gratuita por aí, hein? Umas Verdade. hospedagem de hotel gratuita, uns recebidos. A parceria com a rede social é o que a gente mais faz aqui, cara. É Boa. magnífico para jogar aqui. E até a galera já está falando comigo aqui online no Instagram. Pessoal, estou aqui pelo CREF, aqui, tá? Participando de um projeto maravilhoso, CREFlix. Você quer saber um pouquinho sobre gestão de academia? A gente vai falar aqui de estratégia de setorização, que é algo para mim que faz toda a diferença para a gente participar nesse momento, para o professor de educação física entrar nessa batalha. Então, tá aqui online agora. Estou esperando aqui só o meu mediador aqui falar, vambora, que ele fala, bora que nós bora, beleza? Ó, o pessoal tá falando que você tem que ser garoto propaganda dos óculos, hein? Falar Pô, aí. legal. Se tiver uma marca de óculos aí querendo, gosto muito de óculos, tenho muitos aqui, tá? Se tiver alguém aí que queira dar para porra, estamos Boa. aí dispostos aí a aceitar esse patrocínio. Galera, seguinte, vamos começar a hora. Enche aí de dedinho positivo aí para a gente botar energia positiva para o professor Carlos Neto. Desejo a todos um bom curso e lembrando, galera, a nossa interação vai ser totalmente através do chat. Qualquer pergunta que vocês precisarem fazer para o professor Carlos Neto, pode fazer lá. Eu vou estar aqui anotando as perguntas. E aí, como a gente tem 1h30 de curso, a gente vai fazer uma dinâmica diferente dos cursos de fim de semana. Eu vou deixar o professor Carlos Neto ir até o finalzinho, e aí lá no finalzinho a gente vai entrar com as perguntas, beleza? Então, vou deixar vocês aí com a fera braba, professor Carlos Neto. É assim, praticamente. Senhoras e senhores, eu lhe apresento Carlos Neto, com vocês. Bom curso, pessoal. Beleza. Galera, sem pouco menos de brincadeira agora, vamos ao que importa. Primeiro, quero dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês todos, profissionais, colegas. Eu sei que tem vários amigos, eu sei que tem galera que é colaboradora aí, eu sei que tem muita gente aqui que está dedicando aí esses momentos, esses minutos importantes, até porque geralmente a gente ganha por hora. Então, para parar a nossa hora, para ver esse tipo de coisa, tem que valer a pena, e é isso que eu espero que aconteça hoje. Estou muito entusiasmado, estou muito contente em estar de novo aqui falando pelo CREF. Eu já fiz vários cursos aí, em especial na época da subida do CrossFit. Eu trabalhei muito com o CREF aí, nós rodamos aí o Rio de Janeiro todo. Participei do episódio lá que falava sobre repasse de personal. Tem gente aí que lembra disso, que já começaram a me seguir no Instagram, tá? É um express, né? Uma coisa bem rápida aqui. Eu gostei desse modelo, Carfix, tal, porque eu gosto muito dessa parte aí de rede social, de mídia social, de cultura pop. Eu curto bastante falar nisso. Todas as minhas referências hoje, mesmo dando aula em faculdade, tendo que ter aquela coisa mais, eu vou dizer, mais tradicional, né? Mais conservadora, a gente procura trazer isso lá para falar a língua daquelas pessoas que a gente está ali ministrando aula, curso, capacitação, palestra, etc., depende do que for. Meu tema com vocês hoje é um tema do meu dia a dia, fico muito à vontade, não precisaria estar colocando os slides são um roteiro para ajudar vocês a ter alguma coisa ali para estar observando, né? Eu trabalho com gestão de academias, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, bem rápido até da minha carreira, mas o nosso módulo hoje, o nosso curso hoje, a nossa série hoje, eu não sei como é que vocês estão chamando aí dentro do projeto, ela vai falar de estratégias de setorização, tá? Coisa muito pouco trabalhada, muito pouco vislumbrada aí pelo profissional de educação física. E minha missão hoje é fazer com que você entenda que você pode estar na gestão, que você pode fazer gestão, que pode ser uma coisa bem legal, que pode ser super interessante. E é isso, tá? A gente vai fazer aqui dessa melhor maneira, tá bom? Desliga aí o quente. Não abre quente, tá? Então, beleza, estava aqui só fazendo aqui essa primeira introdução, e é isso. Pessoal, o que seria setorizar, né? Isso que eu vou trazer para vocês daqui a pouco aqui na nossa batida, né? Primeiro de tudo vamos falar aqui da minha experiência profissional, tá bom? Eu sou professor de educação física, formado pela Universidade Castelo Branco, tá bom? Eu acredito, sim, que a formação é super importante, por isso que eu fiz algumas pós-graduações, eu fiz um lato sensu, né? Eu faço bastante curso extra, como vocês estão fazendo comigo hoje aqui. Eu acredito muito no poder
do conhecimento, né? Aquele poder que ninguém tira da gente. Então, tem um pouquinho aqui falado aqui para vocês. E eu sempre dava palestra, né? Dava alguma coisa assim, o pessoal falava, tu não fez nada na educação física e tal. E aí eu ajudei a trazer aqui, né, para o Brasil, para o Rio de Janeiro, a primeira pós-graduação de levantamento de peso olímpico, que rolou lá no meu box, no CrossFit Konoha, e é a minha primeira pós dentro da educação física, além dessas especialidades que vocês estão vendo aqui, todas na área de gestão, né? Eu sou especialista em levantamento de peso olímpico, tá? Muito bacana. Meu mestre, Saul Aveiro, sempre gosto de falar o nome dele, que é um cara que particularmente gosto muito, né? E eu sou profissional de educação física, como já falei, e estou empresário, tá bom? Estou empresário, ou estou empreendedor, ou estou gestor, só depende muito de como você vai querer se qualificar, né? Eu me qualifico sempre como um professor que empreende, né? E eu aprendi a empreender fora do meu próprio produto, né? Eu aprendi a fazer empreendedorismo fora do eu. Vocês todos profissionais de educação física já são produto, pois a nossa profissão é uma profissão empreendedora de essência. Você se forma já sendo produto. É uma das poucas profissões, em especial da área de saúde, que você não precisa procurar emprego. Você já é o emprego. Você já é alguém que provém rendimento sem depender de outras pessoas a te qualificarem para tal. O grande lance é que a gente não sabe disso muitas vezes, né? Porque talvez a formação da faculdade ela sempre tenha aquele âmbito tradicional de voltar ali para voltar o profissional ao mercado de trabalho, ou até mesmo para a área de pesquisa, no caso das universidades públicas, né? E você acaba não vendo com muita força esse empreendedorismo, geralmente vê como uma matéria chata quando aparece nos módulos, né? Eu vi aqui palestras anteriores falando sobre essas questões do problema da formação. Eu sou professor universitário, né? Eu trabalho lá na Faculdade Bezerra de Araújo, em Campo Grande, trabalhei em várias outras, optei por ter apenas uma, porque, como eu falei, a minha vida profissional ela é toda voltada para a gestão, né? Gestão de academias, e eu amo fazer isso, amo ajudar as pessoas a terem hábitos saudáveis. A missão da minha empresa é levar o hábito de sentir-se bem através da atividade física, tá? Comecei da mesma maneira que todo mundo começa, ralando pra caramba, como estágio, ganhando pouco, sem ser valorizado, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia como profissional de educação física. E eu já deixo aqui para vocês a minha primeira dica, ou a minha primeira visão, a minha primeira inspiração, que tem muito a ver com o que eu vejo de reclamação constante para os profissionais da área, que é assim, a gente ganha pouco, isso dá dinheiro, isso, aquilo, etc. Na verdade, assim, ganhar pouco não é o problema, né? O problema é quanto tempo você fica ganhando pouco. Esse é que é o problema, né? Quando ninguém te conhece, quando você está começando, quando você tem que mostrar o trabalho, quando você tem que provar alguma coisa para alguém, não é um problema ganhar pouco. Ganhar pouco, você consegue ter uma vitrine para demonstração daquele seu produto. Então, esse não é o problema. O problema é quando você fica no lugar e você não tem perspectiva de melhoras, tá? Você não tem a possibilidade de crescer e evoluir, em especial em empresas que estão ali realmente estagnadas. Então, aí fica minha primeira dica, né? A minha rede de academias é a Perfect Body, tá? Oriunda da Zona Oeste, hoje já estamos na Zona Sul, estamos em negociação para levar para uma série de locais. A gente vai ter aí o lançamento da franquia oficial, já a partir do mês de março. Espero ter os meus colegas também como sócios, né? Eu vejo muitos gestores falando, não, eu vou contratar você para trabalhar para mim. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com vocês e não para vocês ou vocês para mim, etc. A gente acha que é possível trabalhar junto, né? O meu colaborador é o meu fator principal, né? O meu objetivo principal, o meu principal investimento, também é meu principal diferencial. Eu também trabalho com consultoria, eu vou na academia que não vende, ensina a vender, eu vou pegar a galera que trabalha naquele modelo que a gente está acostumado a ver, que é finge que trabalha, que eu finjo que te pago e reverto isso, né? Vocês passam a receber bem, trabalhar bem, e essa via de mão dupla melhora o mercado de academias, né? Para a gente não ficar sempre sendo massacrado por outras academias que apareçam por aí. Como eu falei, meu tema é gestão de academia e estratégia de setorização. Me chamo Carlos Neto e é um grande prazer estar com vocês aqui, tá bom? Eu sou CREF, tá bom? Eu sou profissional de educação física com muito orgulho, tá bom? Maravilha. O que é setorizar? Por que a gente tem que falar de setorização? Por quê? Por quê? Para quê? Como? Onde? Sei o quê. O normal da gestão é ela estar afastada de nós, né? Nós, profissionais, a gente quer dar personal, a gente quer dar aula, a gente quer fazer um monte de coisa. E geralmente a gente não tem ali, né, as habilidades ou a capacitação necessária para
empreender ou para tocar o negócio de alguém ou para fazer o melhor modelo de empreendedorismo existente na face da Terra, que é quando você empreende no negócio dos outros. Inventaram um nome para isso, tá? É parceria, é coordenador, é gestor. Esses são os nomes para a melhor forma de empreendimento. É quando você não precisa gastar e você tem ganhos elevados, comissões, etc., para trabalhar nas empresas dos outros. Esse é o melhor modelo do empreendedorismo. A minha preocupação e tema para esse momento de hoje é: nós, ano que vem, vamos viver o melhor momento do fitness da história. Eu não tenho a menor dúvida disso, nenhuma dúvida. Todos os indicativos, todas as previsões, o que rola no mercado mostra que ano que vem, se tem um ano bom para academia, se tem um ano bom profissional de educação física, esse ano é 2022. Todo mundo vacinado, aquela vontade de fazer melhor, aquele otimismo que veio do pessimismo anterior, provocado pela pandemia, que a galera viu que quem estava mal fisicamente, quem estava mal na questão de sedentarismo, saúde, foi acometido duramente, gravemente, pelo fator Covid-19 aí. Então, a procura ela já aumentou exponencialmente, sem sombra de dúvida, tem vários aí relatórios, né, estudos de caso que comprovam isso, tá? E no ano que vem isso vai ser muito, mas muito. Pensa bom, pensou no bem, multiplica por 100 que vai ser isso que vai acontecer no ano que vem. E aí nós temos um grande problema. Nós temos muitos profissionais, nós temos gente aí muito boa, capacitada para dar aula, para fazer uma série de questões, mas nós não temos gente para gerir, nós não temos gestores. Eu tenho uma dificuldade muito grande quando abro qualquer unidade, porque assim, a gente fica aí no famoso barata voa, quem nós vamos colocar para coordenar, né? E pensando nisso, eu criei a minha pós-graduação de coordenação de academias, primeira do Brasil, né? É uma escola de gestores, né? E a gente tem gente fazendo aí do Brasil inteiro. Também a minha primeira mentoria, que é a mentoria Gestão na Real. Inclusive, depois, quem quiser saber mais sobre as duas questões, só me chamar lá. Tá vai estar meu Instagram rolando aí, no final vai estar todos os meus contatos, né? O mercado precisa de gestores, né? E a gente pensa, porque somos profissionais de educação física, a gente não conseguirá fazer essa questão numa qualidade boa, porque sempre quer dar personal, mas na verdade nós podemos fazer outras coisas, tá? E as empresas vão crescer cada vez mais, muitos investidores vão procurar o nosso mercado e não tem quem toque, não tem mesmo, tá bom? E a gente, quando tem empresa pequena, quando nós somos o próprio produto, acaba que a gente tem uma dificuldade muito grande em tocar, porque a gente luta contra o poder econômico, né? A justificativa para setorizar é para aumentar a capacidade de performance daquele setor. Maravilha? Nos próximos slides vocês vão ver como é que eu divido a academia. A gente pode falar aqui de vários aspectos, em especial utilizando a liderança, né? Para setorizar, você tem que ser líder, você tem que entender alguma coisa de liderança. E nós, como essência, professores, né, somos líderes essenciais, né? Nós sempre vamos comandar alguma coisa, uma sala de aula, né, um salão de musculação, uma aula coletiva, sempre seremos referência. O líder é referência. E são várias maneiras da gente liderar. Para não estender, eu fico na liderança no estilo coach, que ela é baseada em alta performance. Isso é a justificativa para que eu setorize a academia ou o negócio, qualquer que seja ele. O grande problema, né? Nenhum outro fenômeno no fitness foi tão forte anteriormente à pandemia, quanto esse fenômeno fitness chamado aí de low cost, low price, né? Essas coisas maravilhosas que apareceram no setor e bagunçaram bastante tudo, né? Trouxeram muitos ganhos para partes dos profissionais e até do próprio governo, com arrecadação, por exemplo, né? E trouxeram inestimáveis prejuízos. Quem nunca viu fechar uma academia porque o capiroto amarelo abriu próximo, né? Então, quando chega o profissional, ele chega dessa maneira aí, ó, arrebentando, machucando em todos os quesitos, né? É isso que a gente encontra quando a gente não está preparado, né? Eles chegaram sempre assim, fenômeno. O único fenômeno que superou os da low cost no meio do fitness foi realmente a pandemia, porque aí também foi um fenômeno de ordem mundial, né, e multissetorial. Qual foi o setor que não sofreu, né? Claro que muitos se adaptaram a ela, e o nosso provavelmente será um dos que sairá
mais forte desse período aí de alta instabilidade provocada por esse advento, tá bom? Maravilha. A maioria, quando esses caras chegaram, estavam desta maneira, ó, arcaicos, né? Tá bom, tá dando dinheiro, tá fluindo, para que eu vou investir? Tá maluco, né? E nessa pegada aí que eu já vi nas outras palestras aí, pouco se investe mesmo, né? Em especial no profissional, né? Nós podemos falar aqui de vários aspectos profissionais, mas eu acho sempre e coloco isso sempre, né? Que a argumentação, a forma de falar, a palavra, né? Ela inspira, ela conquista, ela motiva, mas quando você faz o exemplo, ele tem uma proporção altamente diferenciada. O exemplo realmente arrasta, né? Nós temos um problema muito sério que é ter ali a nossa função corporal, às vezes muito estigmatizada com relação ao nosso conhecimento, mas de fato o primeiro cartão de visita é a sua imagem corporal quando você vai trabalhar com atividade física, em especial em academia. Eu não estou dizendo que você tem que ser saradão, não, mas eu acho que você tem que produzir, né? Você tem que mostrar, você tem que beber da fonte daquilo que você vai fornecer para os demais. Não acredito mesmo em profissionais que não treinam. Eu acho que a primeira parte é essa. Por mais que você não esteja bem fisicamente, você posta teu treino todo dia na rede social e teu aluno vê, ele vai falar assim, dedicação tem, né? Então, acho que é a primeira etapa aí para a gente colocar. Era assim que a gente estava, dessa maneira, antes de aparecerem as low cost, né? E os proprietários e os profissionais estavam desta maneira aqui, ó, na minha segunda foto. Estavam com a mão no bolso, de braço cruzado, beleza? Esperando a coisa acontecer. Porque na final dava dinheiro, tá vendo aqui, ó? Dava dinheiro. Então, se dá dinheiro, né? Time que está ganhando não se mexe. É isso que a gente aprendeu a acreditar, mas eu penso diferente. Time que está ganhando se mexe sim, e se mexe forte. Se mexe para ganhar ainda mais, beleza? E tá dessa maneira que vai se acometendo aí o nosso mercado, beleza? Nós precisamos entregar, né? Proporcionar ao cliente uma única coisa para que a gente tenha resultado em qualquer coisa que a gente se dedique a fazer. Eu chamo de rito da experiência com o cliente. Se você consegue articular com qualidade o rito da experiência, não existe nenhuma maneira de você não obter sucesso, seja lá naquilo que você vai fazer como profissional da área, tá bom? Nós temos uma profissão que tem muitos engajamentos, muitas coisas você pode fazer sendo profissional de educação física. Eu sou suspeito a dizer que a melhor delas é a gestão. Que quando gestor eu posso gerir qualquer coisa, né? Qualquer coisa dentro da área da educação física em especial, beleza? O rito da experiência consiste em 3 etapas, tá bom? A primeira, eu crio a expectativa, né? Eu vou falar que farei um treino na praia maravilhoso, que a galera vai vir, vai se divertir, etc. Eu vou falar, eu estou com uma promoção agora que você faz 34 modalidades na academia e você vai pagar apenas R$ 49,90. Ou eu posso dizer assim, venha para cá, treina comigo, sou o seu personal e eu vou fazer você realizar todos, eu vou fazer você ter o corpo dos seus sonhos, eu vou fazer você recuperar a sua capacidade física, eu vou fazer com que você melhore a sua saúde. Isso chama-se criar expectativa, tá? Você criou alguma coisa para iniciar esse trabalho. Você chamou a atenção, beleza? Na segunda etapa, que é onde a gente mais peca, é onde realmente traz o problema para aquilo que eu coloquei no slide anterior, né? Se cria uma expectativa e aí não se atende essa expectativa. É aí que nós, profissionais que vamos aprender a setorizar a academia, precisamos estar pensando, né? Eles criaram muita expectativa e eles não atendem essa expectativa. E quem é o profissional responsável por atender a expectativa? Somos nós, profissionais de educação física. A estrutura, o marketing, o equipamento, a esteira lá, bonitona, aquelas luzes zonas top que ninguém tinha visto antes deles chegarem, por exemplo, eles são suficientes para colocar a pessoa lá no balcão para fechar, mas só fica aquele que é bem atendido, que consegue participar de alguma tribo, de algum grupo, ou que tem resultados, beleza? Atender a expectativa é socializar o cliente, ele consegue socializar, ele consegue fazer parte de algum daqueles meios, né?
ou ele começa a gostar de praticar atividade física mesmo que sozinho, galera com fone de ouvido, né? Ou ele tem resultados, né? Seja eles qual forem. Eu já conversei com pessoas que o resultado dela, preferido, pretendido, era apenas conseguir sair de casa para melhorar a autoestima, né? A gente, por exemplo, na Perfect Body trabalha com poucos espelhos, não é a nossa vibe ter muito espelho lá. Eu até vi aqui o trabalho do PC anteriormente que fala sobre posicionamento, concordo muito com essas questões de posicionamento. Quando você pinta a parede da tua academia, tu já está dizendo para quem que você quer atender, com quem que você quer fazer. Quando você posta uma foto no teu Instagram sem camisa, aparecendo aquele peito chão, maneirão, aquele abdômen saradão, você está dizendo qual é o cliente que você quer atender. O posicionamento estratégico é realmente fundamental. Atender a expectativa é simplesmente fazer com que o cliente reconheça que o que ele pagou valeu a pena. E no terceiro ponto mais importante, que é o ponto da minha área preferida, né? Que é o ponto que quem faz isso é o profissional que fica à frente da aula, que é a coletiva. E aí na coletiva vamos colocar luta, natação, vamos colocar dança, vamos colocar a minha preferida, que é o cross, né? O crossfit, cross training, MMT, como você quiser chamar aí. Lá a gente tem a possibilidade de superar a expectativa. E quando a gente supera a expectativa, quando a gente realmente consegue mostrar que aquela importância valeu, e ele pode falar assim na hora que ele chega na recepção, eu vou renovar, porque para o que eu recebi, isso está barato. Quando a gente consegue fazer isso, cara, quando a gente consegue entregar isso, não existe de fato concorrência. Até porque não existe mesmo concorrência para quem é diferenciado. Não existe concorrência para um produto diferenciado. Não existe concorrência para um profissional diferenciado. Esse é o rito da experiência. Ó, os principais setores de qualquer academia, ou para dizer melhor para você, de qualquer empresa, são esses aí. Sempre tem que ter uma parte que é administração, que a gente chama de primeiro escalão, né? Que é o gestor, que é o administrador, que é o sócio administrador, né? Antigo sócio gerente, né? Que é quem realmente decide o caminho da empresa. Esse é o número um. É nesse que a gente tem que chegar. E é nesse que a gente vai chegar. E a gente simplesmente não chega porque a gente deixa outras pessoas tomarem conta desse setor, tá? Você pode ser gestor, você pode chegar nesses setores. A gente fica um pouco distante deles porque não entende que é só realmente querer, é só realmente buscar, é só realmente, às vezes, dar alguns passinhos para trás, largando alguns alunos de personal e colocando-se à disposição para poder aprender nessa condição de gestão de academias, por exemplo. Segundo setor, que tem mais acesso ali, que é mais necessário, que nós precisamos que ele tenha ali, né, que ele aconteça, é a parte do segundo escalão, né? A gente chama de segundo escalão, são as pessoas que realmente fazem a academia acontecer, que é a coordenação barra assistência. Vamos supor que um gestor ele coloque uma pessoa ali para fazer um papel de assim, administrativo apenas para comandar, controlar essas ações. Então, a coordenação é o que chamo de assistência, né? Assistência da direção. É o segundo escalão, é realmente o coração. E é aí que a gente está precisando de gente, tá bom? Nós estamos precisando de gente para tocar os negócios fitness. Quem está nessa condição aí está cada vez recebendo propostas melhores de trabalho. E aqui a gente entra na especificidade, né? Setores da academia principal é a musculação, né? Que é, sim, carro-chefe em qualquer lugar que tenha multisserviço, isso é, várias modalidades, as conhecidas academias completas, né? A musculação e sempre será o carro-chefe, é o que atende mais pessoas e que tem mais alta, que traz a mais alta lucratividade e retorno financeiro. Porém, também o mais caro de todos, né? Hoje, então, nos números atuais, é bem difícil, apesar do crescimento, né? Olha só como é que é uma dicotomia. O mercado vai crescer bastante e está muito caro para você montar. Está até inviável montar. Quarto setor, que eu chamo aqui, na verdade, aqui esse 3 aqui da musculação a gente chama de terceiro escalão, e todos que vêm para baixo eles são o terceiro escalão, né? Aí nós temos a coletiva, kids e água, cross, lutas, todas pode colocar nessa questão aí. Eu gosto de separar mais um pouquinho, então eu digo lá, administração, quem compra, quem vende, quem manda, quem investiu. Coordenação, quem toca, quem lida, quem mostra, quem faz a coisa funcionar. E ali os atores principais do negócio que estão no terceiro escalão.
Departamento de musculação, departamento de coletiva Kids e água, cross e luta. Por que eu coloco cross e luta aqui no número 5? É simples, é simples. Porque eu acho que para eu superar a expectativa, o cross e a luta são absurdamente potentes nesse quesito, tá bom? Eles transformam de fato a vida das pessoas, né? E eles têm muitos quesitos que gabaritam, por exemplo, toda aquela questão que faz funcionar os desejos do ser humano, né? Eles conseguem unir, por exemplo, os pecados capitais, né? Eles conseguem unir as 3 teorias de Freud. Então são bem interessantes da gente falar disso. A gente pode estender isso num outro momento, até para não ficar tão longo. Não mal parece, mas já se passaram meia hora. Espero que vocês estejam curtindo aqui os raciocínios. O que eu tenho que fazer? Setorizar a academia, pegar essa academia toda que o cara, às vezes, é coordenador, tem que mandar em tudo. Ele não entende, não tem como fazer tudo aquilo ali. E, às vezes, ele ganha muito pouco para atender naquela condição toda. E a gente divide isso. Quando a gente divide isso, a gente entra naquela coisa que eu falei no terceiro slide, que é a performance. Se eu tiver uma pessoa em cada setor desse aqui, por mais que eu tenha um aumento da folha de pagamento, eu consigo alta performance no setor. Se eu tenho alta performance de alguma coisa, eu aumento demais o meu faturamento, eu aumento demais a minha entrega profissional, eu aumento demais aquilo que eu busco como excelência. Por isso que as academias que vão dar certo no ano de 2022 para lá, elas são setorizadas. Elas têm várias pessoas com vários pequenos grupos buscando gerar uma maior engrenagem. E aí a gente fala do conceito de engrenagem, né? Quais são as funções, ações, aplicações do setor administrativo da gestão da academia, né? Esse departamento é o que sabe quanto ganha, é o que sabe quanto foi o investimento, é o que sabe quanto tempo esse setor vai atingir o seu break-even, né? O seu ponto de equilíbrio, é o que fala de quanto tempo esse setor vai ter esse negócio, esse investimento, ele vai ter o seu retorno, o seu payback. A administração, ela que diz quantos profissionais vão se trabalhar pelos setores, ela que decide se realmente vão ser divididos, né? Quem aqui já viu academia que trabalha com um coordenador só para trabalhar 5, 6 setores? Às vezes o cara também trabalha essa questão administrativa, né? Por quê? Porque o dono desses lugares, ele não delega, ele simplesmente delarga. E quando ele delarga e não tem resultados, qualquer coisa que é entregue tá bom. É nisso que a gente acredita para fazer diferente, né? Entregar bons resultados, né? A função do departamento é simplesmente executar, planejar, é simplesmente planejar as execuções que virão dos outros escalões, beleza? Coordenação, gerência e assistência são as pessoas que fazem a coisa acontecer. Esses ditam o ritmo do terceiro escalão, que são os nossos atores principais. Qual é a função do coordenador, por exemplo? O coordenador não é aquele cara que tem que tacar a mão em tudo, fazendo tudo, buscando tudo. O coordenador é o cara que prepara o palco para os professores brilharem. Esse é o coordenador. O coordenador é o que entrega a mais alta performance de resultados. Não é o cara que monta a escala, que trabalha final de semana, que só está ali realmente para tapar o buraco, ou que ele está ali pensando o que faz, o que ele não sabe fazer. A função de um coordenador é aumentar a performance do time, é aumentar os resultados que se tem com a equipe. Eu tenho uma meta de coordenação, por exemplo, na musculação, que a gente tem que renovar 95% dos nossos planos. Nós temos que fazer uma quantidade X de avaliações, né, que a gente chama de Perfect Index, porque a atividade física, apesar de ser intangível, ela se torna tangível quando a gente faz uma avaliação física que entrega resultados. É a única parte, é o único momento que a gente tem tangibilidade nas academias, é quando a gente entrega o resultado de avaliação física. Então, esse profissional de maior importância, né, e que está em escassez, é o maior palco, é o melhor momento para que a gente se crie esse tipo de ação aqui. A musculação, temos lá os profissionais de musculação, que vão estar lá, os profissionais e os futuros profissionais, aqui a gente chama de auxiliares, né? A gente não chama de estagiários, né? A gente chama de auxiliares e tal, para poder eles começarem a pegar um pouco de responsabilidade de fato, né? Se fala muito que a geração Y, essa geração que está vindo agora para o mercado, essa geração que vai entrar nas academias, se fala muito que esse pessoal, eles não têm a mesma pegada de gerações anteriores, né? Eles têm alguns problemas. Óbvio, a evolução da espécie, a era digital chegou, eles são os mileniais, eles são realmente diferentes, muito imbuídos de causas, né? Muito representativos, isso faz parte dessa geração atual. O que não quer dizer que a gente não consiga
lidar com eles como coordenadores. Na verdade, o que a gente tem que fazer de melhor é sempre buscar o melhor de cada pessoa que está sob a nossa liderança. Você, coordenador, você que pretende ser coordenador, tem que entender que a sua principal função é motivar as suas equipes. Quanto mais você consegue fazer o seu colaborador entregar, mais resultados você tem para você, consequentemente para a sua empresa, você pode pleitear sempre o melhor. Na musculação, nossa função é gerar e atender essa expectativa, né? As pessoas vão para lá por motivos super variados, os quais a gente consegue ver aumentos substanciais de pessoas que nunca treinaram. Vocês têm conhecimento de que a curva de atividade física, ao longo de 10 anos, ela pouco variou. 95% das pessoas não fazem atividade física em especial dentro de academia, e aqueles 5, 4, 6% das pessoas ativas que treinam, né, que praticam exercícios, acabam não aumentando. Nós temos certeza que agora, com esse advento aí, que nos acometeu ao longo desses 1 ano e 8, 6 meses, eles vão fazer com que esses números aumentem. Cabe você estar preparado para receber esse cliente que logo, logo vai estar chegando com mais força na academia. Até porque já estamos chegando aí nos 70%, né, pessoal, com a vacina. Então, com a vacina, fica muito mais fácil de se trabalhar. Por quê? Porque as pessoas se sentirão mais seguras. Negócio precisa de uma coisa mais do que qualquer outra coisa. Chama-se otimismo. O otimismo das pessoas é o que faz qualquer negócio funcionar. Coletivas e afins. As coletivas, para mim, são a área para a gente fugir dessa batalha de preço, para a gente fugir dessa batalha de segmentação, para a gente fugir desse mais do mesmo. As aulas coletivas, elas têm um papel importante e primordial nisso, né? Os professores da coletiva são os artistas da academia. E talvez seja por isso que a gente precisa entender muito bem como é que funciona o comportamento deles, as questões deles, para a gente não perder talentos, né? Já são tão escassos nos momentos atuais, nós temos talentos em determinadas áreas, né? Em especial nessas áreas coletivas, todos têm muita dificuldade, não sei se tem coordenadores aí ouvindo para contratar aqui, aí eu já digo, forme o seu profissional de coletiva, isso vai te ajudar muito num futuro próximo a ter excelentes resultados. Quando a gente trabalha essa questão da coletiva, onde a gente entrega aquela coisa que eu falei de superar a expectativa. A aula coletiva é onde o cliente realmente tem a máxima da intangibilidade, é onde ele tem a máxima das sensações. E é isso que a gente tem que estar fazendo o tempo inteiro. A função da coletiva ela é ultra variada, desde você esvaziar, escoar o movimento do salão a você usar como renovação de planos dentro da academia. Eu curto muito falar de atividade coletiva e eu acho que é um diferencial muito grande para qualquer que seja a modalidade, qualquer que seja o posicionamento de uma academia, desde que ela seja realmente uma academia voltada para a condição completa, né, para um público, as famosas mediums, né? Eu não sei se vocês sabem, as academias não são todas iguais, né? As academias elas têm posicionamentos, estratégias, né, formas, né? Uma academia com baixo preço e alta tecnologia, ela tem um nome específico, como eu falei lá em cima, que são as low costs, né? Existem 4, 5 empresas hoje operando no Brasil. Nós temos as academias premium, né, o high premiums, né, que são aquelas academias que cobram um preço mais alto, são situadas em locais que têm poderes aquisitivos um pouco superiores, né? Clientes de classe de renda superior, por exemplo, e essas são consideradas academias completas, né? E nós temos aí a grande parte, o movimento de mercado, a maioria delas, as que mais empregam, né, as que mais movimentam, que são as mediums, né, as academias de bairro, né, aquele grande globo que se encontram aí fora do eixo das grandes redes, né? E nas academias de bairro, se você não consegue atender com tecnologia de ponta, se você não consegue colocar estrutura de ponta, se você não consegue fazer aquilo que o poder financeiro lhe traz, você precisa fazer a única coisa que as academias de bairro fazem melhor de qualquer um, que é o relacionamento, né? Que esse relacionamento parte muito da questão profissional. O professor, né? Nós, profissionais de educação física, fazendo essa questão de atendimento. Sem isso, não há possibilidade alguma que haja sucesso. Aí virão, como eu botei lá nos primeiros slides lá, e simplesmente passarão o carro nas academias de bairros que lá estão. Beleza? CrossFit luta. CrossFit luta, cross luta,
Luta a gente sabe que pode ser feito por pessoas que não são profissionais de educação física, mas a demanda de profissionais da luta que estudam educação física, ela cresceu exponencialmente. Eles já entendem que para fazer um trabalho bacana com a área, a luta, ela tem muito do quesito da nossa área de intervenção, que é a atividade física mesmo, tem muita condição cardiovascular, neuromuscular, de psicomotricidade também. Se você for ver uma aula de capoeira, se você for ver uma aula de judô inicial para criança, eles fazem praticamente aprendizagem motora, né? A parte marcial é quase que inexistente. Elas começam em determinado momento de evolução. Então, a gente vê muito, por exemplo, nas unidades, a gente tem quase todos os profissionais que trabalham com luta, eles são também profissionais de educação física, e isso ajuda muito a gente a entregar um bom conteúdo, ajuda muito a gente entregar bons resultados, ajuda muito a gente fazer coisas muito interessantes nesse quesito. E hoje, né, vivendo aí a máxima da atividade física, né, não estamos mais no auge do cross. Eu costumo dizer que o cross, toda modalidade de coletiva, o cross é uma coletiva de luta, é uma coletiva de luxo das academias. O cross, ele hoje, ele se encontra na parte decrescente da parábola, né? Acredito que só vão perdurar aqueles que realmente são muito especialistas na modalidade. A gente já vê um movimento aí de perda dessa condição de microgym, né, de microgym, ou de academia de nicho, né, ou de estúdio, que tem o CrossFit, de ser específico daquilo ali. Hoje em dia está vendo um monte de boxe colocar uma pancada de máquina, eles vão jogar um jogo que eles não sabem jogar. Isso é um perigo muito grande, né, para os próprios negócios deles. Eles querem atender aquilo que eles não fazem bem, que é simplesmente botar a máquina, né? Na modalidade, as máquinas são os próprios corpos, né? Os espelhos são os próprios coaches. Então, é necessário que você tenha tal percepção, né? Saber aonde você está entrando, saber o seu nicho, né? Se posicionar. E eu gosto muito de falar de crossfit, cross MMT, cross training, como for que você for chamar, porque ali a gente consegue realmente entregar uma alta experiência. E alta experiência com altos resultados são poucas modalidades que entregam, e tão rápido quanto entrega o CrossFit, por exemplo. Né? Função que eu acredito muito para essas partes aí dentro das academias é essa, né? De superar a expectativa criada lá na recepção. As ações, vocês podem mistificar até as ações, fazendo coisas assim que é impensável para um cliente, né? Às vezes o cliente, na escola, ele não competia nem no campeonato de botão, nem no totó ele jogava, mas ele acaba sendo um atleta dentro da modalidade e participa de competições, faz coisas que você fala assim, pô, isso é místico. Esse cara sempre foi um zero esquerda, treinou, melhorou o condicionamento, é o esporte do condicionamento, o cara começa a viver aí experiências únicas e mágicas dentro da modalidade. Como aplicar isso? A gente aplica desta maneira. A gente aplica fazendo com que eles sejam mecanismo de superação de expectativa criada dentro das modalidades que a gente pode ter no nosso leque, né, no opção de atividade dentro da academia. Então, fica aí para o coordenador, fica aí para aqueles que querem realmente trabalhar com gestão de academia, essa visão, né, de entender que cada coisa tem que ser utilizado, cada setor, cada profissional tem que ser utilizado com uma estratégia, com uma forma de se criar essa condição específica. Eu gosto muito de falar dessa parte, porque esse daí é uma das formas que você sai do raio de ação do trabalho das low cost, por exemplo. Você consegue posicionar sua academia para que ela não feche, né? E eu falo sua porque o coordenador, ele é praticamente o cara, ele é o cara mesmo do que está lá dentro da academia. Dentro das aulas coletivas, somadas a esse lance de setorizar, né, a esse lance de dividir, né, quanto, já se dizia muito antigamente lá, quanto mais dividido, mais fácil de se conquistar. Assim eu penso também com a atividade física dentro do modelo próprio de gestão, né? Sempre que eu tenho pequenos grupos, né, isso eu tenho mais, em vez de um grupo grande, eu tenho grupos menores, com lideranças menores para uma grande liderança, eu consigo estabilizar e, e realmente atender o conceito da engrenagem, né? Pequenas engrenagens juntas para entregar um conceito de engrenagem maior, que é fazer realmente a empresa ali prosperar, desenvolver, beleza? Dentro de umas aqui eu coloquei da questão da coletiva, porque é a principal forma da gente gerar experiência
é através da atividade coletiva e hoje é o que eu vejo que tem mais declínio dentro da profissão. E isso se explica facilmente porque nós sabemos que a melhor remuneração da educação física ela está no personal training, né? E muitos professores acreditam que estar no salão de musculação, claro, uma vitrine, aquela coisa, facilita as pessoas pegarem alunos de personal, né? Eu discordo um pouco desse fator, por ser, apesar de trabalhar também, já ter trabalhado com salão de musculação, etc., eu gosto mais da parte de atividade coletiva, e na coletiva eu tenho muitas pessoas ouvindo apenas a mim, né? Enquanto o cara da musculação tem que revezar com um monte de gente, às vezes dentro do mesmo horário, disputando o mesmo cliente, né? Eu nunca tive problema de pegar aluno de personal, por exemplo, quando eu estava dando aula de jump, de step, de crossfit, de local, eu tinha aquelas pessoas ali só para mim. E eu acredito que você tem que ser especialista em algo. Apesar de sempre falar para meus alunos que o professor de educação física ele tem que ter uma coisa em mente, de cara. Isso a gente tem que ter em qualquer momento, né? Em especial quando você está começando a sua formação. O professor de educação física ele tem que ser surfista. Qual é a atividade principal dele? Surf, né? Ele tem que ser surfista, porque ele tem sempre que surfar a onda do momento. Eu vou especializar naquilo que eu gosto, com certeza, mas eu tenho sempre que surfar a onda do momento, porque isso sempre me deixa forte no mercado, atualizado. Quem surfa a onda do momento sempre vai ter ali coisas interessantes para se colocar. Depois que você firma seu nome, que você se consolida, que você de fato se habilita, aí seja o profissional que você quer ser, seja aquele que você sempre planejou fazer. Primeiro se sustente, né? Se mantenha, beleza? Então, uma das características que eu resolvi separar para vocês aqui, para que vocês não tenham mais problema com o advento, em especial aqueles que querem realmente trabalhar a área de gestão, né? 10 atividades aqui que você pode fazer com que você tem de importância da coletiva para poder melhorar o seu ambiente, promover socialização, desafoga a musculação, atrai quem não curte a musculação, quem nunca viu, eu não vou fazer só coletiva, porque eu não gosto muito de musculação, porque é uma atividade monótona. Essa daí é uma palavra que a gente tem que usar muito forte para valorizar os nossos espaços, beleza? Quando a gente trabalha bem a coletiva, a gente também aproveita melhor os espaços da academia, né? Qualquer lugar que você tem espaço, você pode fazer uma atividade em grupo, e a atividade em grupo tem um preceito super importante para quem trabalha a gestão de academia. Elas promovem a fidelização, beleza? Elas promovem a fidelização. Sempre vai gerar boa experiência, porque a atividade física, quando é praticada pelas aulas coletivas, elas têm a função biopsicossocial, né? Elas funcionam no corpo, funcionam na mente e funcionam no social do dia a dia daqueles que praticam, beleza? O cross é a peça fundamental principal para se gerar experiência no dia de hoje com facilidade na academia. Para você comprar uma esteira bacana, hoje você está pagando aí 30, 35 mil. Mesmo valor que você monta um box para atender 6, 7, 8 pessoas. Você atende no que você atenderia uma, você atende 8. E isso daí faz com que, através da geração, da criação de grupos, você tenha muito mais resultado. Se eu fosse dar uma dica de empreendedorismo hoje, eu iria dizer, aluga um espaço dentro de uma academia que já funciona e coloca seu box. Neto, mas por que não coloca do lado de fora? Porque a gente vive a parábola descendente da própria modalidade. Porque essa modalidade ela é fácil de fazer, né? Ela só precisa da capacitação do profissional. O principal, na academia, o principal é o conjunto dos fatores que movem a academia. Já no boxe, o principal é o profissional. O principal do principal do principal do principal. Se a gente tiver um Coach P e um ODF, depois me perguntem no Instagram o que significa essas palavrinhas e eu vou explicar para vocês lá com mais tempo e mais qualidade. Você consegue ter o que todo mundo quer, que é ter clientes, beleza? A gente consegue ter mais clientes. Gerar experiência é quando você consegue fazer com que o cliente tenha evolução, que ele queira ir evoluir, né? E a gente tem isso muito forte na modalidade, por exemplo. Quando eu setorizo a academia, quando eu divido, quando eu não coloco uma pessoa só fazendo uma única coisa, eu tenho uma vantagem muito grande, que é a melhoria total da performance. Esse aqui é um ranking que me entrega os melhores resultados dos meus profissionais, né, em todo setor que ele coloca. Esse aqui é o nosso ranking 1.0, a gente já está hoje no ranking 3.0, né, é o ranking da musculação. Esse ranking eu criei ele em 2017 e ele simplesmente encerra com aquela coisa do finge que trabalha, que eu finjo que te pago. Ou, por exemplo, eu faço coisa pra caramba e nunca sou valorizado. Com esse ranking simples feito no Excel, por exemplo, a gente consegue entregar todos os resultados de fato
que o cliente precisa, né? Que o profissional precisa justificar para ter um bom resultado, né? São coisas que ele faz aqui no dia a dia dele. Ele trabalha no dia a dia dele, e isso vai gerando uma pontuação. E todo mês a gente vai sabendo quem são os melhores profissionais, quem são os piores, né? Os profissionais que estão em processo de amadurecimento profissional. Esse ranking é um ranking que eu criei quando eu aprendi a setorizar as funções. E fica muito fácil a gente saber quem realmente é bom e quem realmente é ruim. Porque muitas vezes as academias elas não sabem, elas não têm os processos necessários para fazer com que aquela coisa seja melhor, que aquele atendimento seja melhor, que aquela situação ela seja que aquele interesse profissional seja melhor. Então, dessa forma, você consegue valorizar de fato os melhores, né, como coordenador, e aí você consegue trazer o melhor possível do seu profissional. Até porque o profissional, antes de ser profissional, ele é uma pessoa, né? E para ser um ótimo profissional, é necessário, primeiro do que qualquer coisa, você ser uma boa pessoa. Sem isso, você não consegue ser um bom profissional. Esse modelo de ranking, que melhora muito os resultados, que melhora demais a performance da academia, também pode ser usado nos demais setores. Por exemplo, esse aqui é o setor de coletiva, né? Aonde a gente tem esses vermelhos aí, são aulas que se encontram abaixo da capacidade mínima, né? do mínimo aceitável. Né? A gente tem metas aqui para definir se existe performance positiva ou não, que são a meta-vida, que é a quantidade mínima de frequentantes, de clientes, em determinada hora, para que aquela modalidade possa continuar. A meta ouro, que é o que está de verde, que é quando ele atinge metas superiores à capacidade mínima para continuar. E aqui a meta de encerramento, né? Quando está vermelho, está abaixo da meta, e aí a gente tem que fazer aqui os trabalhos de encerramento. Isso faz com que você consiga colocar no lugar certo as estrelas, né? Por exemplo, falando aqui, o nosso mercado de profissional de educação física, isso parece bastante. Eu gosto muito de trazer o paralelo com o cinema, né? Com a parte de entretenimento, né? O gestor, ele é o diretor, e esse gestor ele pode ser um profissional de educação física na função de coordenador, né? Cabe a ele sempre tirar o melhor daquele elenco que ele tem lá, daquele que ele busca lá. E quando ele tem que lidar com bons profissionais, ele tem que lidar com muitas estrelas, né? Imagina como é que foi para o diretor do filme dos Mercenários lidar com tantas estrelas da década de 90, né? Aquelas estrelas daqueles filmes, né? Que foram muito populares, por exemplo, o cara juntar tudo naquilo ali. A mesma coisa é a nossa atividade. O professor de coletivo ele tem aquela fama de ser uma estrela, né, da atividade. Ele sempre é um profissional que geralmente tem uma dificuldade com alguns tipos de relacionamento, né, de se colocar. Podem me dizer, podem fazer perguntas aí, como se trabalhar com estrelas, por exemplo. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com estrelas. Né? Quem é que não quer ter um banco de reserva ou um time que você tem Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi? Já imaginou? Quase aconteceu, mas não aconteceu. E eu gosto, é muito melhor a gente ter problema pelo excesso, nesse sentido, do que ter problema pela falta. Como é que eu chego nesse padrão aqui? Criando processos, combinando, treinando a minha equipe, que é o mais importante de tudo. O profissional que está ali querendo produzir, ele é mais importante do que máquina, ele é mais importante do que estrutura, ele é mais importante do que tudo que tem lá. Se ele fizer o trabalho dele bem, ele sempre vai colocar as pessoas em uma condição positiva dentro da academia. E assim você consegue fazer os processos de renovação. Lá na venda, como eu falei, aqui a gente tem aqui os processos de venda, né? Elas criam expectativa para colocar o cliente para dentro. E quem atende essa expectativa somos nós, profissionais de educação física, no segundo momento, quando chegamos com esse cliente lá na nossa sala de musculação, sala de coletiva, sala de bike, seja lá onde é que for que você for atender ele, né? Então, toda vez que a gente tem os processos muito bem alinhados, eu estou mostrando aqui com lápis aqui, mas isso aqui não vai dar para mostrar aqui na tabela. Quando você consegue fazer isso, tudo que você preconiza acaba dando bem mais certo, muito mais certo, na verdade. Beleza? Isso aqui foi o que a gente queria falar aí para vocês sobre essa questão de setorização, a importância que tem você dividir, a importância que tem você separar. Você consegue muito mais resultados quando você consegue ter líderes trabalhando pequenos grupos, né? E esses são os mecanismos que a gente consegue evitar uma queda quando vem uma academia com alto poder financeiro, né? Que coloca a mensalidade muito baixa e acaba entregando estruturas melhores, né? Equipamentos melhores,
condições melhores para fazer isso daí. Eu acreditei que eu pensei que eu não ia conseguir fazer e liberar meia hora aí para as perguntas, mas eu acho que eu consegui, né, galera? A galera do Craft tá aí, meus parceiros, meus mediadores, acredito que consegui chegar nessa missão aí. Então tá aberto aqui para vocês, galera, fazerem perguntas, né? Discutirem, mostrarem para mim se acreditam nisso ou não, né? Eu acredito demais, 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 que para dar certo, os negócios de fitness dependem única e exclusivamente de pessoas que acreditam no processo. É isso aí. Maravilha. Foi excelente. Gostei. Gente, o professor Neto, ele se superou, hein? Ele correu muito para conseguir isso. Cara, sim, o Eu pessoal corri, porque o pessoal corri gostou, porque não tem nenhuma dúvida. Eu acho que você foi bem esclarecedor. esse daí a gente faz em 10 horas aí na pós, né? A gente coloca bastante coisa de mercado aqui, né? Mas a gente conseguiu fazer isso aí agora com 1 hora e um quebradinho. Conseguimos fazer ali, né? Conseguimos fazer a galera pensar bastante aí. Professor Bom, Carlos, o galera, pessoal tá só no elogio, só no elogio. só na elogio é bom ser elogiado, né? Vocês não querem saber o que precisa para ser coordenador de academia? Vocês não querem saber como é que vira dono de academia? Se quiserem saber, a gente pode falar agora aqui. Então, Esse é o momento. eu vou perguntar, professor Carlos Neto, o que precisa para ser dono de uma academia? Você precisa de uma coisa em especial, que é vontade, né? Não acreditam que a fé move montanhas? Não É acreditam que verdade. muitas coisas acontecem quando a gente crê? Então, primeiro de tudo, você precisa que a força esteja com você. Não, brincadeira, não é isso não. Primeiro, você precisa querer aquilo ali com muita vontade, com muito desejo. E você precisa entender que durante toda a sua vida, durante todo o seu estar, né, você vai ter que se dedicar àquilo ali. E aí já é o primeiro ponto. Quem pensa que Maravilha. tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não é não. Você tem que ter vontade / capacitação para poder buscar esse ideal. Deixa eu tenho uma experiência de gestão, vou falar da minha parte. Daquela amarelinha, da amarelinha. Da Sim. amarelinha. Capiroto amarelo, capiroto, famoso Do capiroto. capiroto amarelo, igual você falou, exatamente. Eu tenho. E aí o que acontece? Ali dentro, você acha que é legal uma academia ter um coordenador só para a parte técnica e um só para a parte tipo financeira, administrativa, ou não? Dá para a gente coordenar essas duas coisas? Maravilha. O que eu acredito? Primeiro, eu acredito nos posicionamentos de mercado, nos modelos de negócio, né? Modelo de negócio é fundamental. Naquele modelo ali, que eu falei aí no início, que são as low cost / low price, eu acredito sim que você ter 2 profissionais, você consegue solucionar esses problemas. Por quê? Porque a performance dele não é baseada em entrega de resultados. A performance é baseada em colocar a gente para dentro. Se o cara vai Sim. sair depois, não importa. Então, se eu não tenho que me preocupar com a satisfação, e sim com a entrada, 2 pessoas fazem muito bem isso. Até porque quanto mais eu aumentar a minha folha de pagamento, mais eu saio do posicionamento de negócio. Quanto mais eu aumentar o meu custo, mais eu saio do posicionamento de negócio. Se eu não preciso impressionar positivamente no quesito de atendimento para as pessoas ficarem, se eu não preciso fazer isso, não tem por que eu aumentar tanto a minha folha. E aí, por isso, eu agradeço muito o CREF do Rio de Janeiro, que ele obriga que se tenha algumas coisas mínimas ali, senão ficaria mais difícil de jogar, beleza? Agora, se a academia é uma academia de bairro, no modelo artesanal, onde o cara dá aula, faz avaliação, faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro, eu acredito que ter pelo menos mais 2 pessoas ali para dividir essa alcunha é interessante. Por quê? Uhum. Geralmente, esse cara que trabalha em muitas linhas de ação, como já trabalhei, né, o eu, né, como parte principal da empresa, ele geralmente, ele vacila muito nos números, nas planilhas, nas finanças e nessa parte que não depende do famoso uhul que foi criticado aí. Uhul, não. Se não depende do uhul, depende de alguém que tenha esse tino, essa visão, aquela coisa menos gente e mais financeira. Então, Uhum. mais 2 pessoas ali para dividir essa bola seria interessante. Para as academias médias de bairro
que visam performance, que precisam renovar contratos, que tem que trabalhar a satisfação para gerar fidelização. Deixa eu fazer aqui, já que a gente tem um tempo, né? Temos algum tempo aqui, não temos? Maravilha, temos. Temos algum tempo, é bom que eu vou fazer igual debate político. Eu pego a pergunta que eu quero para poder responder da maneira que é interessante. É isso aí, é isso aí. Então, por exemplo, tem 3 coisas fundamentais nas academias. São 3 fatores fundamentais, tá? A primeira é a captação, né? Você precisa ter, né? E aí você tem a retenção / fidelização, e aí você tem a evasão. Para você gerir a academia, você tem que conhecer esses três pontos especificamente, beleza? Captar, né? Fidelizar / reter, aí eu vou botar reter / fidelizar, e depois cuidar para que não se evada, beleza? Então, ó, os modelos mediums, que é a minha especialidade, que é o que eu coloco, a gente capta bastante, nós temos que ser forte na captação, mas nós temos que ser melhores ainda na fidelização, porque uma boa captação, ela é suficiente para reter, né? O que é reter? O cara vai lá na recepção, eu vendo um plano para ele e ele utiliza o limite do cartão de crédito. Então aí eu retive esse cliente, o que não tem nada a ver com fidelizar. Nós, academias médias, academias de bairro, nós somos especialistas em fidelização, que não tem nada a ver com retenção. Como que eu fidelizo? Com aquele meu slide que fala do ciclo da experiência. Se eu tenho um cliente retido / fidelizado, eu diminuo o principal indicativo negativo da academia, que é a evasão, que é o número de clientes que saem da academia, o churn, né? O número de clientes que saem da academia ao longo dos anos. Então, se você quer esse tipo de performance, você tem que dividir os setores para que isso aconteça. Se você acha que o seu modelo é um modelo de nicho, por exemplo, um micro-gym, né? Como é que é o micro-gym lá? O cara tem uma atividade específica, escola de natação, escola de balé, escola de luta, boxe de crossfit. Nesses aí, eles têm umas diferenças peculiares. O primeiro de todas, e a principal entre elas, é que capta pouco, né? Você tem baixo poder de captação, você coloca pouca gente para dentro. Então, o seu nível de fidelização tem que ser elevadíssimo. Sendo que o de retenção é baixo justamente porque não tem esse profissional que sabe dos números da finança dessa condição. E eles também têm um baixo nível de evasão. Deu para responder? Como é que... Deu, perfeito, excelente. Aí a gente começou a falar aqui, ó, aí a galera já começou a se empolgar nas perguntas. Sou dona de uma academia aqui e temos uma dificuldade com as aulas coletivas. A frequência é baixa. Já pensamos em trocar o profissional, já pensamos em trocar o horário. No início não era assim, mas ainda não descobrimos a causa dessa baixa. Alguma dica? Boa, eu vou dar agora aqui, vou dar o passo a passo aqui para você resolver essa questão. Primeira coisa que você tem que ver, ó, aula coletiva, claro que homem faz, claro que tem homens que não fazem. Aula coletiva é prioritariamente buscado por mulheres, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer para ver se a aula vai bombar ou não é ver qual o seu percentual de homens, qual o seu percentual de mulheres, tá? Esse é o primeiro. O segundo é ver o horário que tem mais mulheres entrando na academia. Não adianta você botar no horário que tem 80% homens que querem a maromba, que querem o ferro, e você ter lá 20% de mulheres. Sempre vai te entregar uma condição baixa. Não adianta você ser uma academia especialista em coletivo se tem mais homem do que mulher. Isso eu quero dizer no primeiro momento. Se você tem mais homens, muito mais homens, e se você não quer, você tem que começar a mudar o posicionamento. A segunda questão é saber se o posicionamento, a visão do cliente, aquilo que o cliente quer, está de acordo com a modalidade que você coloca para ele. Isso, você consegue ter esse dinamismo, você consegue ter esse entendimento pelo próprio valor do teu ticket médio. É uma das formas de você saber se aquilo ali realmente vai funcionar naquele público. Em qual cliente que busca o teu serviço? Ó, o que eu prefiro fazer, né? Minha academia é uma academia família feita para mulheres. É meio doida, né? Pô, mas tem homem pra caramba. Claro, todo lugar que tem mulher tem o quê? Tem homem. E o que acontece? O cara paga mais. O cara tá ali observando. Tudo é estratégico. Então, a minha aula coletiva não tá vendo. Primeira culpa é tua. Você tem que ver se isso daí tá de acordo com o que eu falei no primeiro momento. Depois, você tem que ver algumas questões. Tem gente suficiente naquele horário para fazer aquela aula? Beleza. Pô, tenho. A galera não se interessou em ir.
Aquele profissional que dá aula daquela modalidade coletiva, ele é especialista mesmo naquela aula? Ele sabe fazer bem aquela aula? Maravilha. E o terceiro ponto é você ver se o cara sabe, a modalidade encaixa e se isso não fluir de acordo com o cliente que procura, aí sim o problema é do profissional. Dica: aula de dança, 7 horas da noite. Se ela não bombar com um professor bom, aí você pode pagar mais caro para esse cara aí. É um cara que não tem manutenção de equipamento, você não se preocupa com muita coisa ali, é som e gente. Por isso que eu sempre faço esse teste. Se a aula de dança, 7 horas da noite, não tiver lotado, o seu perfil não é para ter aula coletiva em alta demanda de qualidade. Você tem que ir mudando seu perfil, você tem que ir mudando seu posicionamento, tá? Essas são as formas de você chegar aí ao consenso de que se vale a pena ou se não vale a pena ter aula coletiva, né? Então, nem sempre, muitas vezes até pode ser o professor, pode ser o profissional, claro, mas a maioria das vezes é uma má gestão desses horários, dessas atividades e desse público. Maravilha. Respondido? Respondido? Acho que é Bárbara. É porque tá cortando aqui, desculpa. É Bárbara? Acho que é. Acho que respondeu. Calma aí, deixa eu ver lá que eu vou ter que voltar. Bastante gente aí, né? Sim, é Bárbara, acertei. Maravilha. Calma aí que o povo começou a fazer umas perguntas É o grandes aqui. copo Eu do vou... gatinho. Neto, uma dúvida minha. Atividades coletivas. A gente trabalha. Seria mais legal você trabalhar uma aula ali de 30, 35 minutos ou uma aula de 1 hora mesmo? O que é mais motivante para um aluno dentro da academia e custo também para esse cara dentro da academia? Fazer uma aula de 30, 35 minutos ou uma aula de 1 hora? Maravilha. Como eu falei, tudo que a gente vai fazendo da academia, a gente tem que ver, responder algumas perguntas, né? Por quê, para quem, como, né? Uhum. Para quem é essa aula? É o cara que está ali no centro da cidade, correria, vai chegar, vai treinar, vai sair e tal, não tem tempo. Não, é a dona de casa que ela vem para academia, ela faz o social na academia, ela fica lá dentro, ela vai no banheiro, ela toma banho e tal. Então, primeiro, para a gente colocar bem claro aqui, e eu até esqueci de falar isso dentro da palestra, eu sempre começo falando, mas estava tão preocupado com aquele negócio de falar em 1 hora e tal, não sei o quê, então eu nem falei. A minha ideia aqui não é nem ser dono da verdade, e pensar como verdade absoluta, etc. Nada disso. A gente tem, cada um tem opiniões diferentes. O que seria do azul se não fosse o vermelho, se alguém não gostasse do lilás? Isso é importante para a gente poder criar aí o consenso, até porque toda unanimidade ela é burra, tá? Uhum. Tudo que é unânime não é interessante para a gente criar como quesito de evolução. Mas para qualquer coisa na academia, primeiro tem que responder essas perguntas, né? Por que, para quem, né? E como, né? Como vou fazer? Para quem vou fazer e por que estou fazendo? Então, olha só. Eu vou frisar tudo no Medium, tá? Vou colocar todas as respostas que a gente der aqui agora vai ser para academia média, em especial de bairro. Ó, a galera gosta de upsell de atividade, muita coisa. Quando você coloca muita coisa, você consegue valorizar o teu ticket médio. Sendo que as pessoas têm, em média, 3 vezes na semana, 1 hora e meia por dia de treino. Então você tem que analisar. Eu tenho 3 vezes na semana, 1 hora e meia por dia de treino, eu quero que a pessoa faça mais atividade. Quantas horas tem que ser essa atividade? Né? Ela tem que ser curta, né? Então tem aulas, agora entrando pelo quesito dentro da coletiva, tem as aulas que a gente chama de aulas azuis, as aulas vermelhas, né? As aulas laranjas, as aulas rosas. Eu posso explicar isso depois com muita tranquilidade para depois quem quiser me perguntar lá. Por exemplo, tem aula que tem que ser meia hora, né? As aulas hot, as aulas vermelhas, né? Uhum. Aqueles hits, né? O Tabata Training, Bootcamp, o funcional hardcore, sacou? São aulas de meia hora. Tem aula rosa, que é interessante ser de meia hora. É um cardio respiratório, chamo de aula rosa porque é precedência máxima de procura de mulheres, né? Uhum. E elas gostam de fazer sequencial. Spinning não. Jump, step, local, que dizem que acabou essa coisa toda, não acabou nada. O problema é que a galera não sabe fazer e aí não entrega o resultado maneiro, a galera acha que tá ruim e funciona. Todas elas são grandiosos sucessos aqui, todas elas batem média ouro na academia. Então essas aulas têm que ser de meia hora, não tem como ser menos de meia hora. Tem que ser meia hora, porque aí são aulas rosas, que a pessoa tem 1 hora e meia na academia e ela consegue fazer 3 aulas. Quando ela consegue fazer 3 aulas, ela entende que vale a pena pagar aquele valor, porque ela está aproveitando as aulas. Se ela achar que ela paga caro para fazer pouco, ela vai se evadir da academia.
Então, aí você tem que pensar. Existem as aulas que eu falo nessa condição da aula azul, né? Que é a aula que precisa de mais tempo para acontecer. Quais são essas aulas? Pilates de solo, o yoga, beleza? O crossfit, que é uma aula grande, sabe? Tem que ser grande. O skill, a técnica, ela demanda um tempo bem interessante. Então, essas aulas têm que ser de 1 hora, beleza? Tem as aulas de 45 minutos, que são as aulas interativas, né? Que você pode fazer muita coisa. Aí a galera vai falar assim, não que o spinning é hot, o spinning é vermelho, o spinning... Ah, eu não sei. Claro, pode ser, mas a aula de bike é uma aula que ela pode ser branca, rosa, vermelha, verde, depende muito da pegada do profissional que está ali. O spinning hoje virou um local de fazer dança, tá? Aí eu não estou entrando no mérito se vale a pena, se não vale a pena, se é bom, se é ruim. É uma atividade cardiorrespiratória, deveria estar ali no âmbito das atividades cardiorrespiratórias, né? Mas ela é uma aula que funciona de uma maneira absurdamente. Hoje está na moda bater palma na bike. Se eu gosto, se eu fazia, se é interessante, não me interessa, porque eu não tenho que atender o cliente da maneira que eu quero ser atendido. Isso é falácia. Você tem que atender o cliente da maneira que ele quer ser atendido. E aí, na conclusão, eu pergunto para o meu cliente qual o tempo ideal dele ter aula. Você prefere uma aula de 1, de 45, de 30? Eu ofereço aula de 1, 45, 30 e 15, para todos os gostos. Por quê? Porque a gente tem uma gestão performática em cima do quesito de atividade coletiva. Nós temos um profissional que está ali o tempo inteiro verificando isso. E um profissional formado por nós aí. Maravilha. Vou fazer uma pergunta do pessoal aqui, mas eu também sou a pessoa que mais tenho dúvida aqui. Já quero fazer outra, que você já começou a falar um monte de coisas, mas eu vou deixar aqui. Lucas, vamos comigo, Lucas. Quais as estratégias você usa para evitar aquele aluno, um vai com as outras? Aí ele deu o exemplo de o professor favorito da academia sai e todo mundo sai atrás. Ah, beleza, tá. Isso daí tem... Quando a gente é um pouco... Vou tentar usar uma palavra mais... Quando a gente é um pouco amador, isso acontece muito, beleza? Isso acontece muito. Com todo o valor que eu tenho a profissional de educação física, por estar trabalhando, falando agora a profissional de educação física, tem uma coisa que a gente tem que estar sempre muito claro, tá? Tanto para o gestor, coordenador, cliente, né? E nós profissionais, tá bom? O cliente, ele dificilmente entra na academia por conta do professor. Ele entra na academia. Beleza? Ele entra na academia. Ele não entra pela modalidade, depois é claro que vai ter ali falado e tal. Ele não entra pelo professor. Geralmente ele nem conhece o professor. É o que mais acontece. Estou dizendo que isso não aconteça, tá? Claro que vai gente lá pela aula de dança do fulano de tal, pela aula de crossfit, claro que isso acontece. Mas o fato principal é, ele vai para a academia. Então, primeiro ponto, se você tem estratégia de retenção, o Maria vai com as outras, não acontece. Por quê? Porque o teu cliente está retido num plano. Ah, mas ele pode... Claro, ele paga a multa. Aí você ganhou para vender e ganhou na multa. Entendeu? A multa faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é ter um ambiente saudável, positivo, com melhorias, para que esse profissional não queira sair. A prioridade seria dar esse ambiente para ele não sair. Porém, sempre sairão. A gestão de pessoas não é uma ciência exata. Às vezes o cara te troca por R$1, às vezes o cara te troca porque não tem mais clima para ele ali. E aí sim, depois que ele faz ali o modelo dele, ele realmente construiu o cliente dele. E é normal que ele saia. Mas força mesmo, somente para os clientes de personal. Para os clientes da academia, você tem diversas estratégias para isso. Uma delas é ter ali o auxiliar trabalhando no dia a dia com o profissional, pegando as características para fazer coisa parecida. Outra forma, não ter apenas uma estrela. Não pode ser um cara que domine a parada toda, você tem que ter várias estrelas. Outra forma, fazer revezamentos ali dentro dos horários. Isso também ajuda bastante a você fazer. Mas o principal é você ter um ótimo ambiente para que vou mudar. O principal é você ter um jardim muito bom para que as borboletas sempre te procurem, e não você precise procurar as borboletas, e você ter um processo de retenção muito adequado, que é super fácil de fazer. Show! E aí, agora, minha dúvida. A gente viu alguns anos atrás aí o crescimento das low cost muito grande, né? A gente tem várias low costs agora, além do capiroto amarelo. Eu vou acompanhar isso aí que você me ensinou, hein? Olha que feio. Né? Gente, por favor.
mas hoje a gente está vendo o crescimento de academias de atividades coletivas específicas. Por exemplo, eu não sei, você já viu a Spider Kick, que é uma só de luta, aí tem a Velocity, que é só de spinning, aí tem a Race, alguma coisa que é só de bootcamp. O que você acha desse crescimento de academias, que é um formato totalmente diferente? Eles não têm musculação, eles são só aulas coletivas específicas. É exatamente o que eu falei para você, cara. A gente tem vários. Academia não é tudo igual, tá? Para o cliente fala academia, ele acredita que é assim. Para quem gere, para vocês aqui, meus, no caso, 85 colegas que estão vendo aí o nosso curso, a gente tem que saber muito bem essas questões de onde pica. O que é que o Neto pensa? Eu detesto nicho. Eu detesto microgym. Eu gosto de uma campanha que foi feita muito boa, que é assim, todas as academias em uma só. É isso que eu gosto. Por que é isso que eu gosto? Porque eu nunca fico refém de um público específico. Né? Claro que eu acredito em posicionamento, claro que eu tenho que saber para quem, por quê e como eu já coloquei, mas quando eu tenho muita coisa, eu pego o cara que. Musculação carro-chefe. Eu tenho musculação em luta, eu pego o cara da academia de luta. Por quê? Eu falo para ele que ele tem que fortalecer as articulações dele para ele evitar lesão, e aí eu pego da luta. Eu pego o cliente que está da academia de bike, porque eu tenho aula de bike, é só fazer alguma coisa parecida com aquilo que está ali. Né? Eu pego o cara da academia do CrossFit, é o que eu falei, os boxes eles estão cada vez menores, vão cair cada vez mais, porque a tendência é que as academias peguem lá seus espacinhos, façam os boxezinhos e coloquem. A pior estratégia do boxe é ele sair dessa condição nicho que eles têm, né? De microgym. A pior estratégia que eles podem estar fazendo é essa. O que eu acredito? Esse cara que trabalha nicho, ele tem que ser muito especialista nesse nicho que ele trabalha, porque ele tem que entender de cara que a captação dele é menor. Lembra que eu falei que é captação, fidelização barra retenção, evasão? E a evasão dele também é pequena, ou deveria ser pequena. Por ele trabalhar especificidade, ele tem uma fidelização maior e uma evasão menor, porém uma captação muito pequena se comparada a uma academia completa. O que o Neto gosta? Qual é o modelo que eu sou especialista? Eu sou especialista em fazer com que o cliente vislumbre a possibilidade de resultados e atinja uma ótima experiência. Que nós, academias, nós vamos ser coordenadores de academia de médio, né, academia média, a gente tem que focar em entregar para esse cliente boa experiência. Parar de ficar descendo escada, o cara descendo escada quase rolando a escada porque não aguenta, ficar chorando na cadeira extensora, ficar fazendo parada com caneleira. Já viu comercial de cerveja? Tem alguma coisa ruim no comercial de cerveja? Não, eu não bebo, eu odeio cerveja, mas eu acho, caralho, vou tomar cerveja porque a menina tá ali, entendeu? Numa condição. E na atividade física a gente coloca a parte ruim, deixa a menina descer mal pra caramba e tal. Essa especificidade, ela é super interessante para quem sabe de fato trabalhar o específico, e eu não sou essa pessoa. Eu gosto de juntar tudo, criar grandes tribos, entregar experiência, assim eu consigo frequência, conseguindo frequência, depois eu tenho resultados. Quando eu tenho experiência, tribo, frequência, eu tenho fidelização e eu duvido que a Capiroto Amarelo tire alguém de mim depois que eu faço isso. Maravilha. Tem mais uma perguntinha aqui. Acho que é Verônica. Eles querem abrir uma segunda unidade da academia que eles têm. Só que o espaço que eles encontraram é muito menor do que eles têm hoje. Aí ela está perguntando se vale a pena abrir uma unidade em formato estúdio. Faríamos com a questão de horários e valores, se ela está perguntando, é algo interessante? Então, aí não é academia. É isso que eu estou falando para vocês aqui. O estúdio é uma microgym, né? É uma coisa específica de atendimento de musculação. Então, para você fazer um negócio desse, tem que fazer, tipo, academia lá, de repente os aparelhos não são tão legais. Tem que colocar um aparelho legal, vai gastar muito mais para fazer, entendeu? Sabe se o espaço é menor? Vai ter menos gente pagando, vai ser mais um pouquinho de dificuldade em fazer. Ó, vou te dar o bizu agora aqui, pô, aquela famosa dica de saúde, né? A dica de saúde financeira. Ó, para dar certo a academia, vocês, meus amigos que querem montar academia, primeiro eu vou dar a primeira dica, que é assim, ó, empreenda no negócio dos outros. Não é o momento de empreender exclusivamente, na minha concepção. A não ser que você tenha muito dinheiro e não esteja ligando para perder. Aí, beleza. Primeira coisa, empreenda no negócio dos outros. É essa que é o grande lance de se colocar. Neto, eu vou arriscar mesmo, eu vou cair dentro. Então é o seguinte, baixo custo.
só vai dar certo se o custo for baixo. Se o custo for puxado, se começar a aumentar um pouquinho, numa vermelho, né? Que é uma coisa mais de você buscar. O mar do Oceano Azul, ele está nesse momento, empreender no negócio dos outros ou aproveitar oportunidades de baixo custo. Se você conseguir oportunidade de baixo custo, é interessante você arriscar. Se for, não, acho que se você olhou para o aluguel, gerente, principal fator para o gerente, óbvio. Fica tranquilo, Base, o Igor caiu e voltou. Caiu e voltou. É lógico que a base é fundamental e a base passa por ter capacitação na área, experiência, tempo de casa, mas eu iria estar olhando muito mais para como ele lida com o pequeno grupo dele. Por exemplo, o cara está no salão de musculação, ele é o professor líder, tem mais um professor e 2 estagiários. Como é que aqueles 3 ali, o que vem aqueles 3 dele ali? Era mais com isso que eu estaria preocupado, tá? E no quesito capacitação, é ter curso de liderança, curso de gestão de RH e entender o que aquele gestor, o que aquele CEO espera de você como gerente. Se você não souber o que se espera de um gerente, missão, visão, valores do local, da empresa, não tem como você fazer muita coisa, beleza? Mas eu posso te dar uma dica, seja bem quisto gerencialmente. Não é ser o cara que agrada a todo mundo, tá? Mas sim o cara que consegue impor justiça em suas decisões. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta complementar. Eu acabo achando que a resposta é a mesma, mas eu vou perguntar do meu jeito, que eu sou teimoso. Você acha o que é interessante para uma pessoa que é proprietária da academia e até seu relacionamento lá? Você acha que é legal você contratar uma pessoa como coordenadora para sua academia externa ou tentar promover um professor seu que se destaque, tem uma condição de destaque ali dentro da academia? Então, o que é mais legal? Para todas as perguntas, a primeira resposta sempre é depende. Depende. É sempre, sempre. Para todas as perguntas, a primeira resposta é depende. Ó, tem prós e contra nessa relação, tá? Uhum. Se eu for falar do ponto de vista motivacional, sempre contratar membros do time para que mostre para todos os outros que ali ele pode evoluir. Ponto número 1. Só que nem sempre você tem pessoas dentro daquilo que você espera para determinado cargo. Entendeu? O que eu gosto de fazer? Eu acho que quem não tem um plano B fica à mercê do destino. Tá? O Chris Gardner acha que você não tem que ter plano B, você tem que ter plano A e acabou. Não, eu acredito que quem não tem um plano B, né, mesmo que o seu plano B seja que o A dê certo, você tem que ter um plano B ali. Então, o que eu penso? Eu penso que claramente, sempre, em todos os aspectos, eu vou querer promover alguém da casa. Se eu não tiver na casa alguém que cumpra aquele protocolo de requisitos básicos, né, para essa promoção, aí eu vou ter que explicar para a minha equipe que, devido a não ter essa condição, estamos trazendo o membro de fora. Eu detesto trazer gente de fora, mas depende, como eu falei no início, daquele arcabouço de informações que tenho ali disponível naquela cena de ação. Show de bola. Para mim foi maravilhoso, perfeito. Tem uma aqui de personagem que o pessoal se empolgou e aí passou. Meu box de cross, 90% do público é feminino. Gostaria de trazer mais alunos do sexo masculino. Corre disso. Não traz. Eu ia falar isso agora. Fica no feminino. Ó, aposta mais no feminino. Coloca defesa pessoal feminina para complementar. Coloca um dia de massagem relaxante, coisas assim desse tipo. No dia agora, no Outubro Rosa, dá uma analisada se teu público pega isso. Coloca Clube das Mulheres, beleza? Pode colocar. Vai na minha que eu já fiz isso. Entendeu? E, ó, se você já tem muita mulher, foca mais ainda em mulher. E quando você começar a distribuir esse conteúdo feminino, divulgar, automaticamente você vai trazer os homens para sua academia. Que é ruim. Eu confesso que hoje eu trabalho basicamente como personal trainer
E eu confesso que hoje o meu público é só o feminino. Eu só atendo público feminino. Eu me especializei nisso e fui só para isso. Se tem alguma coisa melhor que mulher, Deus deixou coelho lá no céu. Não tem nada melhor. Em todos os sentidos. Mais Competência, compromisso. compromisso, valorização, Exato, entrega de exatamente. resultado. Cara, você tá no Oceano Azul e você não sabe. Comece a nadar de braçada. Maravilha. Mais alguma pergunta aí, galera? Qual é mais a dúvida? O professor Carlos Neto, fera, tá aqui só. Ó, ele gostou da defesa pessoal e da massagem. Tá rindo aqui. Boa Como ideia vai? para Outubro Rosa. Aí, ó. Inclusive, me chama lá para inauguração, tá? Para dessas aulas ali, né? Para eu poder curtir isso aí legal lá, né? Aulas de dança. O público melhora se o professor for homem? Partindo do princípio Melhora. que a maioria do público é sempre feminino? Melhora muito. Melhora muito. Mas aí você tem um outro problema, tá? Você tem que estar ali muito próximo desse profissional. Então, o que eu recomendo? Vai botar um professor homem, bota um cara mais maduro casado. Entendeu? Tem gente aqui falando que a pergunta passou. É porque, gente, as perguntas foram desse tamanho assim, ó. Aí foi passando tudo lá para cima, mas eu já pedi, me envia de novo aí. Acho que é o Wendel, não sei. É o Wendel. Me envia aí de novo, Wendel, a pergunta. Cresce 23 anos, chapa 1. E não podia fazer campanha? Não sei, não foi mal, desculpa. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Fique de boa, fica de boa. Wendel, fala comigo. Galera, seguinte, mais alguma dúvida que vocês queiram com o professor Carlos Neto? O pessoal tá rindo aí, ó, o que você falou. Sabemos que o profissional de educação física é profissional autônomo, mas dentro da academia, como funciona? Teria que ter carteira assinada ou contrato? Maravilha. Ó, aí é uma coisa também que eu gosto muito de falar. Eu até propus isso quando eu fui convidado, da gente falar sobre essas leis, né? Essas formas de contratação, essa coisa de mercado que, por mais que às vezes eu fico assim, não é possível que alguém ainda tenha tal dúvida. Eu fico, às vezes, com essa questão, mas, assim, de fato, acontece muito, tá? As relações de trabalho, elas se ampliaram com a criação do microempreendedor individual, com a flexibilização da CLT, entendeu? Mas o fato é, não existe relação de trabalho sem carteira assinada. Não existe. Aí não é uma relação de trabalho. Se eu vou fazer um contrato, se eu vou fazer uma coisa, aí não é uma relação de trabalho. É outra coisa. É uma relação de prestação de serviço, é uma parceria, é uma outra condição. Se eu vou colocar o cara lá com esses requisitos legais de cumprir horário, seguir uma escala de trabalho, seguir normas e deveres da empresa, seguir uma hierarquia, não existe não ter a carteira assinada. Agora, se eu faço uma relação, vou abrir aqui, eu tenho um estúdio aqui, eu tenho espaço aqui na minha academia de 100 metros quadrados, eu quero colocar dança e luta. Segunda, quarta e sexta é dança, terça e quinta é a luta. Como é que vai ser isso? Eu vou vender tudo separado e é meio a meio. Contrato, formalizo o contrato, reconhece, não há necessidade de ter carteira assinada. Beleza? E, vou colocar o cara aqui, você tem que fazer um MEI para trabalhar comigo. Espera aí. Tem que fazer um MEI para trabalhar comigo. Como é que é essa prestação? Como é que vai ser esse serviço? Não, é assim, eu vou lá e eu ganho um percentual dos clientes que eu dei aula. Se eu não tiver aqui, se tiver cliente, eu vou. Se não tiver cliente, eu não vou. Isso daí é um fator que a gente tem que levar em consideração. Então, nesses fatores, aí sim, pode ser trabalhado aí com um contrato ou não. Mas isso é muito perigoso, tá? Para aquele que contrata. Tá? Para aquele que é contratado, toca a música do Silvio Santos e fala, é ritmo de festa. Agora, fora isso, eu acho que a gente que vai contratar, ainda mais profissional que contrata, tem que salvaguardar algumas questões, tá? Não é tão caro como dizem você reconhecer, ter vínculo de carteira assinada, etc. Eu acho que é mais seguro, é mais saudável e é uma coisa boa para todas as partes. Maravilha. O Wendel me mandou de novo a pergunta, hein? Aí ele já me mandou duas que ele se aproveitou da vulnerabilidade que passou a pergunta dele. Trabalho na coordenação de uma academia utilizando o ranking através de score e tablet. Conhece? Conheço, mas eu acho que tem que ser uma coisa isso que mais eu ia perguntar. Teria alguma individualizada. outra forma para indicar e avaliar os profissionais? Uma forma Cara, melhor? eu não sei se vocês notaram ali, eu sei que é um pouco mais difícil quando a gente mostra planilha e tabela, por isso que eu coloquei para o final, mesmo só para falar como, né?
eu não curto muito fazer coisa pronta, né, para especificidade. Eu acho que a gente pode se inspirar no Score Table, né? A gente pode se inspirar em fazer isso daí, mas eu acho que você tem que ver no dia a dia quais são as atribuições mais exigidas do teu profissional. E aí, dentro dessas atribuições, você criar ali um ranking de avaliação. Eu tenho o meu ranking perfect, né? A gente chama de ranking perfect. E é ele que eu norteio através dele que eu norteio todos os parâmetros avaliativos da minha empresa. Você olhar aí o material aqui, vou até trazer aqui rapidão, ó, você tem aqui várias atribuições, aqui vários atributos para eu avaliar. Ó, carteira de clientes, né? Saldo 60, essa é a variação de clientes que fica no saldo da carteira dele, né? Número de treinos vencidos, Perfect Índice é avaliação física. Todos os meus profissionais eles têm que ter uma meta de avaliação física. Eu acho super importante, porque a única forma de você entregar tangibilidade ao seu cliente é através da avaliação física, e o capiroto amarelo não sabe fazer isso. Então é uma arma absurda que a gente não pode abrir mão de ter, tá bom? O número de renovação de treino que esse cara faz, e aqui eu estou com um quadradinho em cima, não tô, deixa eu ver se eu consigo arrastar. E a perda de cliente na carteira mês, tá? A perda de cliente na carteira mês são os fatores que eu acho fundamentais para a gente avaliar os nossos colaboradores quando trabalham na musculação. Caiu? Caiu aí? Caiu? Opa! Oi, hein? Mais alguma pergunta, pessoal? O Wendel se aproveitou da minha vulnerabilidade e fez outra. Para ter alta performance da equipe, gosta de fazer premiações para os profissionais. Acha válido? 100% válido. Tudo que diferencia alguém, tu premia. Só tem que ter cuidado com o que você dá na premiação, porque hoje tu começa dando uma mochila, daqui a um ano tu vai ter que sortear uma viagem para as Bahamas. Então tem que ter esse cuidado. Você vai ter que fazer com que o cara, para conseguir te entregar um resultado de maior número de prescrição de treino na academia, você tem que dar uma viagem para o cara num cruzeiro pelas Ilhas Maldivas, entendeu? Então esse é o cuidado que tem que ter. A motivação do profissional, ela transcende muito a questão financeira, né? O profissional de educação física não se motiva só com dinheiro. Quando vocês já não ouviram falar aí, ó, educação física por amor, educação física, não sei o quê. Então, o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é o fator determinante. A gente prefere trabalhar em lugar que seja mais interessante ficar do que talvez trabalhar num lugar que você tenha boa condição financeira e uma alta gama de exigência ao nível de estresse. Então, você tem que ter uma palavra básica que funciona para tudo, que é o equilíbrio. Maravilha. E chegamos às 18h01. Olha que maravilha. Pessoal, se eu não fiz a sua pergunta em algum momento, entre em contato com o professor Carlos Neto através das redes sociais, que ele já disponibilizou. Tá aí, ó. E aí vamos fazer uma brincadeirinha. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês muito top. Vocês vão lá na postagem do CREF1, que fez a divulgação do CREFlix, e vai fazer a seguinte postagem: eu estava no episódio do professor Carlos Neto, @Carlos Neto CEO, marca ele lá. Vamos lotar aquela postagem lá, vamos entupir aqueles comentários lá. Beleza? Vai lá no Instagram do... Ó, o Carlos Neto tá ali olhando, ele vai lá olhar para ver se vocês vão lá comentar. Aqui, ó, já me marca aí que eu já vou dar uma observada. Você é o melhor host do Creflix. Obrigado, Verônica. Depois eu te pago um café. Fica escondido, ninguém vai saber, não. Galera, o que vocês acharam do curso do professor Carlos Neto? Lota esse comentário aí. Foi incrível, maravilhoso, o cara é fera. Vamos lá na postagem do CREF1 e posta aí nesse chat aí. Vamos bombar. Eu quero que esse curso seja o mais bombado do Creflix, gente. Quero mais bombado, mais bombado. Vamos, mais bomba. Fizemos aqui para isso. Inclusive, estou à disposição, senhores, aí. Qualquer coisa. Estamos aí nessa busca. Fiquei com medo de não ter tempo de perguntar, cara. Acho que eu fui bem nisso daí, né? Eu acho que ele ficou tão nervoso que parou meia hora antes. Mas foi bom, maravilhoso. Ó, falaram que é o Michael Jordan da gestão, pô. Faz até, ó, cestinha. Pô! Sempre acertando na sexta. Né? Pessoal, vocês já foram lá no Instagram do CREF1 fazer comentário, marcar o professor Carlos Neto.
Por que que vocês têm que fazer isso, gente? Para que o CREF1 escute vocês e traga o professor Carlos Neto mais e mais e mais. Se vocês não forem lá e não falarem nada, o pessoal não vai saber. Porque, ó, só tem Exatamente. E aí nós vai ver aqui, se 80 profissionais, e aí, como é que o resto da galera vai saber? Vai lá no Insta agora e comenta e marca o professor Carlos Neto lá. Vamos bombar aquele Insta lá. Fala assim, eu quero mais Carlos Neto. Aí escreve, Carlos Neto. Carlos Neto não é nome de jogador bombando. de Vou fazer futebol, aqui gente, é só de bom, né? coordenação de academia, que eu quero vocês bombando como coordenador. Não precisa de coordenador, cara. Não tem coordenador. Coordenador ganha bem, pô. Coordenador ganha bem. Gente, professor Carlos Neto, em nome do CREF1, eu agradeço demais a sua presença, o seu tempo e conhecimento em estar aqui com a gente nessa tarde de quinta-feira, com 80 profissionais online. Agradeço a todos vocês, 80 profissionais que estão aqui se capacitando, buscando conhecimento com o fera que é o Carlos Neto. Para vocês que estão maratonando o CREFlix, o CREF1, isso é uma valorização da profissão incrível. O CREF1 vem saindo na frente mais uma vez com essa maratona. E eu gostaria que, como eu não entrei, eu entrei no dia 30 e não entrei nos outros dias para mediar curso nenhum, só estou entrando hoje, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pelo nosso dia 1º de setembro, profissional de educação física. Um dia atrasado, mas é como eu estou aqui um dia atrasado, vai o que vale, né? Então, parabéns a todos vocês que estão aqui se capacitando, buscando conhecimento, buscando se interessar. Lembrando que o professor Carlos Neto ele abriu uma porta aqui para vocês, então daqui vocês vão procurar ele na pós, vão procurar ele em outros cursos de capacitação. É daqui que vocês vão tirar o conhecimento para ir atrás de mais e mais e mais. Então, professor, agradeço demais mesmo em nome do CREF1, agradeço a todos vocês estarem aqui nessa tarde incrível. Para mim foi maravilhoso, eu estava aqui só de cineminha, sabe como é que é? Botei até meu pezinho para o alto aqui, ó, para ficar assistindo. Foi incrível, incrível, incrível. Muito, muito obrigado mesmo. Agradeço ao CREF1 por toda a valorização do profissional, pela vacinação, pelo reconhecimento da nossa profissão como profissão da área de saúde e a aprovação da lei de essencialidade nos municípios aí. Isso é a valorização da nossa profissão. Se não fosse por causa disso, a gente também não estaria aqui hoje se capacitando. Então, o CREF1 agradece muito. Agradeço ao Igor também, que está aqui, que caiu, voltou, mas eu acho que ele não está machucado, ele está bem, foi só um tropeção. Então, agradeço demais ao Igor, que está aqui também nos dando apoio. Beijão, gente, a todos. Continuem maratonando o CREFlix. Infelizmente, está chegando ao final e todo mundo faz, mas vai ter mais, o CREF1 vai estar aí. E quem gosta das minhas mediações, eu vou estar nos cursos de sábado. Então, corre lá para se inscrever. Tenho certeza que o Carlos Neto também vai estar inscrito lá para fazer, para conhecer, para aprender. E simbora. Beleza. Pô, obrigado aí, cara. Foi excelente, adorei a experiência. Esse lance mais dinâmico, didático, foi bem legal. Todo mundo sabe aí, tem professores dando aula online, sabe da dificuldade que é online. Tu tá dando aula na sala, tu vê a galera lá, tu tira um negócio daqui, vai daqui, sai, pega ali uma inspiração. No online é você e a tela, é mais difícil. 1 hora de online é quase 6 horas de ao vivo, tá? É o que dizem É verdade. Aí as pesquisas atuais aí. Como dou aula na faculdade, lá na FABA, abraço meus alunos da FABA, né? Meus amigos da FABA estão online aqui vendo, me dando essa moral. Me chamaram aqui, já deram no direct falando disso. Cara, estou muito feliz. Eu vi um momento ali que deu 88 pessoas, deu Muita galera. pessoas. Cara, felizaço de participar disso. Agradeço bastante o CREF por eu estar lá com as minhas 2 doses. Curto muito, estou no livre desse problema. Para mim foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Eu quero que o profissional de educação física ocupe o lugar que valoriza o nosso profissional. A gente não tem que ficar... tudo bem, tem que falar de treino, aquela coisa, mas a gente pode falar de mais coisas, a gente pode discutir de igual para igual com todo profissional da área da saúde, com todo profissional de nível superior. A gente tem que se valorizar nessa situação e tem que ocupar cargos que são ocupados por pessoas de outras áreas e poderiam ser facilmente nossas. Essa é a minha missão. Foi para isso que eu quis falar de gestão com vocês. Eu sei que para montar um curso de fisiologia, vocês ficam com 500 pessoas fazendo, quando a arma gestão é 30, né? Mas é assim mesmo. Eu quero, como missão aí, reduzir, né, esse espaçamento que tem
entre esse hiato que tem entre o profissional e a gestão, tá? Todos nós somos produtos, somos por essencialidade empreendedores. Então, pô, obrigado, valeu. Me chama lá no direct, pode perguntar, adoro, sou viciado em rede social. Fico lá direto mexendo. Estou à disposição, valeu o convite, brigadão, tamo junto, aí. É isso, beijo, gente. Tchau, tchau. Continue no Craflix, hein? Beijos!